Olá a todos, bem-vindos a este vídeo improvisado. Eu não estava a contar fazer mais nenhum vídeo, ou mesmo lançar mais nenhum vídeo esta semana. No entanto, eu hoje apercebi-me que é celebrado o Dia Mundial do Hipnotismo. É verdade, pelos vistos, dia 4 de janeiro é considerado o Dia Mundial do Hipnotismo, uma um acontecimento que foi, criado em 2005 e festejado pela primeira vez em 2006. Esse festejo é realizado através de, atividades, quer seja palestras, quer seja vídeos, quer seja textos, tudo aquilo que possa mostrar o que é a hipnose, o que é o hipnotismo, quais é que são as suas aplicações, como é que ele pode ser utilizado. Hum, eu não sei de onde é que esta ideia surgiu, não sei quem é que criou ou qual foi o país, isso eu não consegui descobrir. Sei apenas que surgiu em 2005 e foi festejado pela primeira vez, como eu disse, em 2006. Longe de mim estar a fazer um novo vídeo sobre aquilo que é a hipnose, sobre o hipnotismo, hum, e sobre as suas abordagens. No entanto, eu não queria deixar de dizer aqui umas palavras sobre a sua importância, sobre pessoas que contribuíram para o surgimento da hipnose e, sobretudo, para o estado de hipnose em Portugal. Hum, alguns desses nomes são bastante importantes e, como tal, é mais do que justo que eu os refira. O primeiro não tem a ver com o hipnotismo em particular, no entanto, é o precursor do hipnotismo, é o grande responsável pelo surgimento do hipnotismo, que é Franz Anton Mesmer. Aqui vocês veem uma fotografia com o ator Alan Rickman, que entretanto já faleceu, e esta fotografia é a capa do filme Mesmer, onde ele próprio interpreta o papel de Franz Anton Mesmer. Este é um filme interessante sobre a vida algo controversa de Mesmer e das suas práticas. Um, o mesmerismo em si foi bastante popular a tal ponto que uh, chegou a ser considerado ou colocado em causa várias vezes, e a mais famosa foi em França, por ordem do rei Luís XIV, se não me engano, ele era o 14, sim, que ordenou a criação de uma comissão com o objetivo de avaliar a veracidade de, daquilo que Mesmer dizia sobre o mesmerismo e a sua eficácia. Essa comissão ficou bastante famosa pelas pessoas que compunham, como era o caso de Benjamin Franklin, que iria se tornar presidente dos Estados Unidos, Antoine Lavoisier, um, o próprio Sr. Guillotin, criador da guilhotina, entre outros, e essa comissão chegou à conclusão que o mesmerismo não era eficaz, não era aquilo que Mesmer dizia, não tinha suporte científico. No entanto, foi feita uma referência ao grande impacto e ao poder da sugestão e do contexto. Ou seja, aquilo que possivelmente estaria a provocar os fenómenos mesméricos, por assim dizer, era a influência e o poder da sugestão, mais, obviamente, alguma elaboração do próprio contexto.
Não foi por isso que o mesmerismo terminou, muito pelo contrário, outras pessoas continuaram a pegar no mesmerismo, nomeadamente o Marquês de Poitiers. Também houve uma mão portuguesa, ou descendência portuguesa, com José Custódio de Faria, ou também conhecido como o Abade de Faria. E o Abade de Faria foi mais além do que o mesmerismo. Ele foi uma pessoa que deu um ênfase tremendo à sugestão e aos estados focados de atenção e também aos alicerces daquilo que haveria de ser a psicoterapia. Aliás, muitas figuras ligadas à hipnose e ao hipnotismo tiveram um papel fulcral no surgimento da psicoterapia, embora não sejam reconhecidas como tal, mas essa é a verdade. E foi o trabalho deste homem, James Braid, que tornou então popular o hipnotismo. Não é? Alguns autores consideram que James Braid não foi o primeiro homem a conotar o termo hipnose, ou utilizar o termo hipnose ou o termo hipnotismo. Sem dúvida que Braid foi o mais popular, foi aquele que divulgou mais a ideia de hipnose, de hipnotismo, neurohipnotismo, monodaísmo, ou seja, a capacidade que a pessoa tem em focar-se numa ideia, num objeto, numa sensação, etc. A própria palavra hipnose, desde si já acarreta um mito, porque ela provém da palavra hipnos, que é o deus grego do sono, e hipnose não é um estado de sono, nem um estado de sono artificial, nem nada que se pareça. No entanto, o termo é, é, é algo incorreto, mas, como tudo, tornou-se popular. E sem dúvida que os trabalhos de Braid e outras pessoas que seguiram a sua linha ajudaram a divulgar aquilo que se tornou os fundamentos da hipnose, a tal ponto que houve uma divisão, uma batalha muito conhecida entre escolas, a Escola de Paris e a Escola de Nancy. A Escola de Paris, encabeçada por Jean-Martin Charcot, conhecido médico e uma pessoa influente no Hospital de Salpêtrière, que hoje em dia é um hospital universitário, na altura era um hospital psiquiátrico, e Charcot foi o responsável pela divulgação de hipnose a pessoas influentes, que se tornaram muito influentes no campo da psicoterapia, nomeadamente Sigmund Freud e Pierre Janet. Freud foi o responsável por trazer, melhor dizendo, a hipnose para a psicoterapia, neste caso para o seu modelo de psicanálise. No entanto, tão rapidamente como ele a trouxe, também rapidamente ele desfez-se de hipnose, já que ele considerou que outras abordagens eram mais pertinentes para chegar ao inconsciente de uma pessoa. Sendo que no final da sua vida, ou para o final da sua vida, Freud arrependeu-se de não continuar com a hipnose. E isso também não foi suficiente para algumas das pessoas que praticavam psicanálise se afastarem de hipnose. Aliás, muitas pessoas ligadas à psicanálise continuaram a utilizar a hipnose nas suas intervenções psicanalíticas. Já a escola de Nancy provinha de uma filosofia, de uma teoria do não-estado, ou seja, do poder completo de sugestão e do contexto versus o estado alterado de consciência da, da Escola de Paris. A escola de Nancy foi encabeçada por Antoine Libidinot e Hippolyte Bernheim. Bernheim também ele
um dos pilares daquilo que iria ser conhecida como a psicoterapia, e as abordagens de Braid e de Bernheim, de alguma forma, também elas foram as precursoras para o surgimento de abordagens psicoterapêuticas como a terapia comportamental, como a terapia cognitiva, mais tarde, terapia cognitivo-comportamental. E esses autores, aqueles que se iriam tornar os autores mais conhecidos destas abordagens, curiosamente, sempre tiveram posições favoráveis relativamente à utilização de hipnose. Albert Ellis, um dos pais da terapia cognitiva e do modelo de terapia racional emotiva comportamental, escreveu vários capítulos sobre como hipnose poderia ser utilizada dentro do seu modelo. O próprio Beck também nunca se opôs à utilização de hipnose. Ele próprio utilizava abordagens mais ligadas à visualização guiada, às técnicas imagéticas, mas que, no entanto, também elas eram bastante sugestivas. O próprio Arnold Lazarus, na sua terapia multimodal, também utilizava abordagens hipnóticas, e o próprio Joseph Wolpe, na criação da sua abordagem de sensibilização sistemática, também utilizou extensamente hipnose. Os comportamentalistas, aliás, foram os primeiros que utilizaram hipnose nos seus estudos, nomeadamente Clark Hall, e mais tarde a linha sociocognitiva, cognitivo-comportamental, trouxe hipnose para o campo da investigação e para o campo da validação empírica. Nomes como Ernest Hilgard, André Whitesnoffer, Joseph Barber, Nicholas Panos, Guy Montgomery, Irvin Kirsch, Stephen J. Lynn, John Killstrom, Martin Horn, enfim, há Joseph Green, há imensos investigadores que trouxeram resultados e que mostraram que hipnose poderia ser uma ferramenta bastante eficaz no campo da psicoterapia e também de outras intervenções. Sem dúvida que não poderíamos deixar de falar deste senhor, Milton H. Erickson, considerado o pai da hipnose moderna. Erickson, sem dúvida, foi uma figura bastante relevante no campo da hipnose, controversa também, mas que deixou o seu cunho, a sua marca, não só com as suas ideias relativamente à hipnose e à terapia em si, mas também desenvolvendo um estilo muito próprio, estilo esse que foi apreendido e divulgado pelos alunos, pelas pessoas que estudaram e conviveram mais de perto com Milton Erickson, pessoas como Jeff Zeig, Bill O'Halloran, Ernest Rossi, que entretanto já faleceu, Brent Gary, Eric Greenleaf, Rob McNeil, entre outros, e que as ideias de Erickson geraram também outras abordagens, outras formas de estar, algumas mais simples do que outras, simples no sentido de não serem tão controversas, mas que, sem dúvida,
todas as críticas podem ser feitas a Eriksen. Uma coisa é certa, se não fosse os esforços de Milton Erickson, dificilmente a hipnose tinha um papel na prática clínica tão, tão relevante como hoje em dia tem. Embora a sua abordagem seja difícil de ser investigada empiricamente, sem dúvida que traz vantagens na utilização na prática clínica. Claro que com a hipnose também vem alguma controvérsia, nomeadamente das profissões de saúde. Uma das grandes controvérsias tem aqui a ver com a programação neurolinguística. Há pessoas que dizem que Milton Erickson foi um precursor da PNL, da Programação Neurolinguística. Ora, Erickson não foi nenhum precursor da PNL. Erickson foi um objeto de estudo da PNL. A PNL surgiu ainda antes da envolvência de Erickson e de hipnose no modelo da programação neurolinguística. A programação neurolinguística é uma abordagem que foi desenvolvida por Richard Bandler, John Grinder, principalmente, apesar de também ter havido uma terceira pessoa que é Frank Putinick. A programação neurolinguística é um conjunto de abordagens que foram modeladas a partir de princípios da psicoterapia e de terapeutas que foram considerados extremamente eficazes, nomeadamente Virginia Satir, da terapia sistémica, e Fritz Perls, da terapia Gestalt. Essas duas personagens, esses dois grandes terapeutas, e tudo aquilo que Bandler e Grinder conseguiram modelar e operacionalizar por parte dessas pessoas, é que originou a programação neurolinguística e deu origem àquilo que foi o primeiro modelo da programação neurolinguística, que é o metamodelo. Então, onde é que surge a hipnose na programação neurolinguística? Bom, a hipnose surge a partir do momento em que o famoso antropólogo Gregory Bateson sugeriu a Bandler a investigação da hipnose e nomeadamente o trabalho de Milton Erickson. O próprio Bandler, sobre aquilo que ele diz, ele já conhecia hipnose antes, mas não sabia quem é Milton Erickson, e ele e Grinder foram até Phoenix, Arizona, falar com Erickson, perceber qual é que é a sua perspectiva, a sua abordagem, e observaram Erickson a fazer terapia, a aplicar hipnose, e tal como aconteceu com Virginia Satir e Fritz Perls, Bandler e Grinder modelaram os padrões de Erickson, e essa modelagem, esses padrões, tornou-se num segundo modelo da programação neurolinguística que é conhecido como o modelo Milton. Portanto, o modelo Milton surge numa outra fase da programação neurolinguística, e aí sim hipnose é juntada àquilo que perdão pela Siri, aquilo que é a programação neurolinguística. Mas não, Milton Erickson não foi o precursor da programação neurolinguística, e hipnose não tem a ver com programação neurolinguística. Programação neurolinguística incorporou padrões de hipnose. Daí que a programação neurolinguística não tenha, até aos dias de hoje, uma validação científica. Este documento que vocês estão a ver aqui é um parecer
a uma perspectiva crítica que a Ordem dos Psicólogos lançou em 2014 sobre a programação neurolinguística e que suporta aquilo que eu estou aqui a dizer. Não só que, enquanto modelo que não é um modelo de psicoterapia, assim como as reservas que a Ordem tem, nomeadamente a pessoas que não profissionais de saúde mental tenham formação em programação neurolinguística e queiram aplicá-la numa questão de saúde, mas hipnose vai para além de programação neurolinguística e a sua relação com a programação neurolinguística adveio única e exclusivamente à eficácia clínica que Milton Erickson tinha e na forma como ele utilizava a hipnose na sua intervenção terapêutica e Bandler e Grinder têm modelado. No entanto, hipnose e programação neurolinguística são coisas separadas. Outro dos grandes mitos também, outros problemas associados é hipnose na perspectiva do entretenimento, hipnose de palco, e também hipnose associada ao esoterismo, de regressão a vidas passadas e outros elementos na mesma linha, que eu não vou estar aqui a referir, eu já referi em vídeos anteriores, se quiserem podem ver, mas que não deixa de ser importante referir isso como algo que está bastante suportado no campo da hipnose. Já Portugal. Bom, o estado de hipnose em Portugal é um estado peculiar, bastante caótico. Não existem organizações ou não existe uma grande união nos profissionais que utilizam hipnose, é verdade, ao contrário de outras associações, quer nacionais, quer internacionais, e aqui vou buscar apenas esta foto, que é importante realçar que a APA, a American Psychological Association, tem uma divisão devotada ao estudo e à divulgação de hipnose, que é esta divisão 30, Society of Psychological Hypnosis. No entanto, Portugal não tem nenhuma associação grandiosa, importante, ou pelo menos de grande relevância científica, apesar de eu saber que há algumas pessoas que vão discordar comigo, mas a verdade é que não existe uma grande união científica, até porque também há muito pouca investigação a ser feita em Portugal com a utilização de hipnose. A academia tende a afastar-se exatamente devido às crenças irracionais e aos mitos que estão muito associados à hipnose, mas também pela aplicação muito pouco científica de hipnose nos meios de comunicação e também por pessoas que, não sendo profissionais de saúde, tendem a utilizar a hipnose e tendem a ter formação em hipnose a partir de cursos leigos que têm muito pouco suporte científico. E isto também cria enormes dificuldades para a boa prática de hipnose em Portugal. Até porque eh, existe validação científica para ela ser aplicada em contextos como o contexto de saúde. Este documento que eu tenho aqui é um documento de 2014 ou 2012, não, 2014, em que é uma orientação sobre as intervenções na abordagem terapêutica da dor neuropática, no adulto e no idoso. No entanto, também se pode utilizar algumas destas abordagens em crianças. Isto é um documento oficial da DGS. E nas intervenções psicossociais, ou seja, intervenções não farmacológicas, aqui claramente está referido a utilização de terapia cognitivo-comportamental e técnicas de biofeedback
relaxamento, bem como hipnose, meditação, ou seja, o que este memorando, esta norma, este documento oficial da DGS vem aqui demonstrar é que existem evidências empíricas que validam a eficácia da hipnose na intervenção na dor, que é o campo em que a hipnose está mais do que validada. E, no entanto, se uma pessoa for fazer um estudo ou se for fazer um inquérito ou um censo, muitos poucos profissionais de saúde têm formação em hipnose e utilizam-na no seu contexto profissional, quer em centros de saúde, quer em hospitais, quer em clínicas. eh, os números são muito baixos, apesar de já haver uma maior quantidade de profissionais de saúde a terem formação em hipnose e a explorarem a sua utilidade, mesmo assim fica muito aquém daquilo que são as possibilidades de utilização desta abordagem. Possibilidades estas que foram já colocadas aqui pela DGS. Em relação à psicologia, em 2014, também, pelos vistos, 2014 foi um ano em cheio, a própria Ordem dos Psicólogos emitiu um parecer sobre hipnose. Isto porque, tal como já tem acontecido desde há muitos anos e continua a acontecer e vai continuar a acontecer, porque estes pareceres ficaram-se por aqui, apenas para dizer que a hipnose tem um lugar no campo da psicologia e que no campo da psicologia e psicoterapia a hipnose deve ser utilizada por psicólogos. Isto foi tudo muito bonito. No entanto, a ordem depois ficou quieta. Não há mais novidades sobre o assunto. Isto porque, desde há muitos anos para cá, nós temos assistido a uma quantidade imensa de ofertas no mercado, ofertas de serviços providenciados por hipnoterapeutas ou pessoas que têm uma formação leiga em hipnose, formação essa que não é científica e que não são profissionais de saúde, mas que oferecem serviços no campo da terapia e, nomeadamente, em intervenções do âmbito psicológico, que claramente está sobre a alçada da psicologia, dos psicólogos, e no caso, algumas dessas abordagens até do campo da psiquiatria. Mas que, no entanto, isto tem vindo a acontecer. E então, a Ordem dos Psicólogos emitiu um parecer bastante favorável em que eles até dizem aqui que a hipnose é uma das técnicas e ferramentas de intervenção nas quais a psicologia se pode socorrer para trabalhar as emoções, conflitos internos e o inconsciente do cliente. Esta última, claramente voltada mais às questões dinâmicas, mas nas questões cognitivo-comportamentais também extremamente eficaz. Consequentemente, a hipnose faz parte do perfil de competências profissionais dos psicólogos e dos atos que podem realizar enquanto psicólogos. Para além disso, apenas deve ser realizada por profissionais com formação específica para tal. Bom, aqui a Ordem claramente está a dar um parecer favorável à utilização de hipnose no contexto da psicologia, no contexto da psicoterapia, ahm, que deve ser realizada por profissionais com formação específica, mas isso acho que é mais do que óbvio. No entanto, a coisa ficou por aqui. Ahm, a própria Ordem não incentiva à formação, não incentiva à realização de formação acreditada, formação devidamente validada em termos científicos,
Portanto, hipnose ficou aqui neste limbo, que ninguém na ordem agarra este tema. E o presente e o futuro de hipnose em Portugal assim continuam, eh, sendo que ela é utilizada em abordagens que não são empiricamente validadas, mas que são bastante populares, são utilizadas por pessoas que não são profissionais de saúde, hum, e as áreas científicas que deveriam ter uma palavra, deveriam ter uma posição, deveriam ter uma opinião, parece que tendem a afastar-se mais em vez de se aproximar de campos que de facto pertencem à medicina, à psicologia, hum, à saúde no geral. Portanto, este é o estado da arte, digamos, para Portugal. Isto existe, isto vocês podem ir à net buscar e, sobretudo, eh, são estas as palavras que eu gostaria de deixar aqui neste Dia Mundial do Hipnotismo, né, celebrar a hipnose. A hipnose ainda tem muito caminho pela frente, tem um passado rico e tem um passado negro também, e eu acho que cabe aos profissionais de saúde, aos investigadores, aos clínicos, retirarem hipnose do fosso em que ela foi colocada e darem alguma credibilidade científica e perante a comunidade científica sobre a eficácia e a mais-valia que a hipnose pode ter hum, para a saúde das pessoas. E com isto, despeço-me então neste vídeo improvisado. Muito obrigado por terem ouvido, fiquem bem e até uma próxima.